Olá, queridos alunos do quinto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi e vamos hoje para mais uma videoaula. Hoje nós iremos dar início à unidade 3 da nossa apostila de Geografia, certo? Então podem aí pegar a apostila de vocês de Geografia para nós darmos continuidade então à nossa aula. Unidade 3 tem como título Migrações no Brasil. Aqui nessa página, página 58, nós podemos ver ali embaixo que diz assim: a cidade de Blumenau, localizada no estado de Santa Catarina, tem em sua arquitetura traços da colonização alemã. Então, olha só, ali a gente consegue ver, né, na construção das casas, traços da construção alemã. Olha só que interessante. Então, falando de migrações, né, aqui na primeira página, página 58 e 59, já nos traz um pouquinho da cultura, né, que os povos que vieram para o Brasil trouxeram para nós. Então, aqui na página 59, tem algumas perguntas ali, vamos aproximar para a gente fazer a leitura, que diz assim: o que eu sei? Você sabe quais motivos levam as pessoas a mudarem de cidade ou de país? Por que você acha que as pessoas mudam de cidade ou de país? E aí, pensa aí um pouquinho, o que você acha? Segunda pergunta: que dificuldades você imagina que as pessoas que mudam de cidade ou de país enfrentam? E a terceira: por que será que algumas pessoas de outros países escolhem o Brasil para viver? Então, nós vimos na aula passada de geografia que muitas pessoas mudam de cidades, né? Como, por exemplo, aconteceu o êxodo rural, as pessoas saíram do campo para morar na cidade em busca de melhores condições de vida, né? E isso também acontece quando nós falamos de migrações. Migrações, essas migrações, o que é uma migração? É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se desloca de um lugar para o outro. Isso pode acontecer dentro de um único país, como pode acontecer de um país para o outro, tá bom? Então, as pessoas migram de um lugar para o outro por vários motivos, em busca de emprego, em busca de uma melhor qualificação profissional, qualidade de vida, busca de melhores escolas, até mesmo as questões de catástrofes naturais, como por exemplo terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, faz com que as pessoas fujam daquele local para um local mais calmo e que não tenha esse tipo de problema, né? Então a gente vai ver na aula de hoje um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí na página 60, começa falando então o significado do termo migrante e dos termos imigrante e emigrante. Então, como vocês podem ver aqui, tem o mapa do Brasil e aí tem uma pessoa chegando no Brasil, né? E tem ali uma pessoa saindo do Brasil. Qual deles é o emigrante e qual deles é o imigrante? Então, como a gente viu, migrante, só com M, são as pessoas que mudam de um lugar para o outro. E esses migrantes, eles podem ser considerados emigrantes ou imigrantes, certo? Então, emigrantes é quando uma pessoa sai de um país para o outro, sai do seu país de origem para o outro. E imigrantes, com I, é quando as pessoas vêm para o nosso país. Então, por exemplo, este primeiro rapaz que ele está chegando, ele é considerado o quê? Ele vai ser considerado imigrantes. Quer ver? Vou pegar aqui para mim conseguir ajudar vocês melhor. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro rapaz, o que está chegando, este aqui, tá? O que está chegando, ele vai ser então chamado de imigrante, porque as pessoas que chegam no nosso país recebem esse termo, imigrante, com I. São aquelas pessoas, então, que estão chegando, deixaram o seu país de origem e vieram para cá onde nós estamos, estão chegando aqui no nosso local. E as pessoas que são brasileiras e que estão indo embora do Brasil, então são chamados de emigrantes, porque estão saindo do Brasil e estão indo embora para outro local, certo? Então, só para vocês entenderem aí o que significa o termo imigrante
e o termo emigrante. Nós já tínhamos visto sobre isso na nossa aula passada, né? Então, só para esclarecer para vocês, tá bom? Esse exemplo que eu dei. Então, as pessoas que chegam, elas são chamadas de imigrantes. As pessoas que vão, né, que partem, elas são chamadas de emigrantes, certo? E aqui, na página 61 do livro de vocês, nós temos aqui, olha, os versos da canção Migração de Jair Rodrigues, que diz assim: migração. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção, estranhou a diferença que existia no sertão. Então, quer dizer, aqui nessa canção está retratando uma pessoa que saiu do sertão e foi para a cidade grande, né? Que ela estava estranhando a cidade grande. E aqui tem algumas atividades para vocês fazerem. Ali diz assim: você leu nos versos da música que o migrante partiu do sertão para a cidade grande, né? Que foi o que eu acabei de falar. Então, as perguntas. A primeira pergunta: para as pessoas do sertão, isto é, de sua terra natal, ele é considerado. Então, ele saiu do sertão e foi para a cidade grande. Então, para as pessoas do sertão, ele é considerado um imigrante, ele entrou no sertão, ou ele é considerado um emigrante, ele saiu do sertão, tá? Então, imigrante com I são as pessoas que chegam, emigrantes com E são as pessoas que saem, que partem, que vão embora. A segunda pergunta: para as pessoas da cidade grande, ele é considerado imigrante, né? Ele entrou na cidade grande, ou ele é considerado emigrante, ele saiu da cidade grande. E aí, o que você acha? Terceira pergunta: os estrangeiros que buscam viver no Brasil são considerados por nós, brasileiros, imigrantes ou emigrantes? E aí, agora que vocês já conhecem o significado dos dois termos, respondam aí. E a outra pergunta: os brasileiros que buscam viver em outro país são considerados por nós, imigrantes ou emigrantes? Quem ficou com dúvida, pode voltar o vídeo aí, assistir novamente, ou dar uma lidinha, né, na página 60 da apostila de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade ali na página 62. Aqui na página 62, se você prestar atenção, no texto tem duas palavras, dois termos que se destacam, que é no primeiro parágrafo migração e no último parágrafo fluxos migratórios. Então, migração nós já vimos, né, que é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa sai de um lugar para o outro, né, se movimenta de um lugar para o outro, sai de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro, enfim. E aqui está falando que a migração, ela ocorre desde o surgimento do ser humano. Trata-se do deslocamento da população de um lugar para o outro por fatores diversos. Quais são esses fatores? Condições de vida, a falta de emprego, de moradia, as pessoas saem de um lugar para o outro atrás de hospitais, escolas e também, como eu falei para vocês, os eventos naturais, como terremotos, furacões, longos períodos de frio, certo? Tudo isso faz com que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Quando um grupo grande de pessoas se desloca de um lugar para o outro, então nós chamamos de fluxos migratórios, que é então quando há uma grande quantidade de pessoas que se desloca de um lugar para o outro, certo? Só para vocês conhecerem os dois termos. E aqui na página 62, então, tem um mapa, ó, prováveis rotas migratórias do ser humano primitivo. Aí aqui mostra um pouquinho como que é a estimativa, né? Como que os estudiosos acreditam que os primeiros seres humanos se locomoveram, se moveram aí no mundo, né? No tempo primitivo, ser humano primitivo, certo? Vamos então para a próxima página. A página 63 tem como título Migrações no Brasil. Então aqui está falando que a população brasileira, como nós já estudamos, né, durante o século XX, ela cresceu muito. E os fluxos migratórios, pessoas que vieram de fora do Brasil para dentro do Brasil, influenciaram bastante para que a população brasileira crescesse.
Então, aqui neste texto, fala um pouquinho dos fluxos migratórios estrangeiros para o Brasil. Então, aqui fala, né, que em 1890, o Brasil havia cerca de 14 milhões de pessoas. E essas pessoas, né, quem eram, como que eram essas pessoas? Essas pessoas eram caracterizadas como brancos, que eram os descendentes dos europeus que vieram para o Brasil na época do descobrimento do Brasil, os negros que vieram trazidos da África escravizados e também os indígenas, né? Então, primeiro o Brasil ele cresceu com esses três tipos de povos, de origens, né? Os indígenas que já moravam aqui, os africanos que vieram trazidos escravizados e os portugueses que descobriram o Brasil. E depois disso surgiram as pessoas pardas. O que são as pessoas pardas? As pessoas pardas são a mistura de brancos e negros ou a mistura de brancos e indígenas, né? Ou seja, os portugueses acabaram casando com pessoas ou se relacionando com pessoas africanas ou com indígenas. Aí surgiram as pessoas pardas, né? Então, além dos imigrantes europeus que vieram para o Brasil, vieram também outros povos de outras localidades, como a gente pode ver aí neste mapa na página 63, né? Aqui no mapa mostra, ó, que vieram também italianos, né? Os portugueses que nós acabamos de citar, vieram espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos e outros povos também vieram para o Brasil. E os motivos nós já vimos que são vários motivos que faz com que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro, né? Como busca de emprego, melhor qualidade de vida, né? Tudo isso faz com que as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Aqui na página 64, então, continua falando que depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, os portugueses, eles continuaram vindo para o Brasil, vieram para o Brasil como imigrantes para trabalhar nas cidades urbanas, né, nas regiões urbanas, nas cidades grandes. Aí, além dos portugueses que vieram como imigrantes para o Brasil, ali no segundo parágrafo, também diz que vieram famílias italianas e japonesas para trabalhar principalmente nas lavouras de café, que era o forte, né, das exportações brasileiras naquele período. E o terceiro parágrafo, eu quero ler com vocês, diz bem assim, vou até aproximar aqui, diz bem assim: os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também receberam muitos italianos e alemães. Nestes estados, os imigrantes fundaram pequenos povoados onde podiam cultivar alimentos para o seu próprio sustento ou trabalhar como comerciantes, professores ou em outras atividades. Então, olha só, né, que mesmo depois que o Brasil se tornou independente, os povos continuaram vindo para o Brasil como imigrantes, para em busca de melhores condições de vida e para também trabalhar em busca de emprego, né? E aqui então nós temos uma imagem de de imigrantes italianos trabalhando na lavoura no município de Limeira, no estado de São Paulo. E essa foto é do início do século XX. Olha só que interessante, né? E a gente sabe que o sul do nosso país é marcado principalmente pelos alemães, né? Por exemplo, meu pai, ele nasceu no Rio Grande do Sul e ele fala alemão. A descendência dele é alemã. Eu nasci aqui em Sinop, então eu não consigo falar alemão, não aprendi a falar alemão, né? Mas a minha descendência é alemã. Então, aqui na página 64, nós temos a número 1, que diz assim: retome o gráfico da página anterior e responda: de qual nacionalidade é o maior contingente de imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil entre 1890 e 1940? Aí, para responder a número 1, você teria que voltar. Opa, voltei ali para o lado errado. Teria que voltar para a página 63, onde tem este mapa. Nós já comentamos, eu vou comentar novamente apenas quando eu for fazer correção, tá bom? Aqui na página 65, traz um pouquinho das culturas dos povos, porque quando vêm povos de outros países
para dentro do nosso país, eles trazem consigo as suas culturas, né? E nós acabamos também adquirindo essas culturas. E aqui nós temos alguns exemplos dessas culturas. Olha, na primeira foto, construção com influência de arquitetura japonesa na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Na segunda foto, festa de rua típica da Alemanha que ocorre em algumas cidades do Brasil, como por exemplo Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E aqui a foto de uma esfirra, muito gostosa, né? Quem gosta de esfirra, que é uma comida típica da Síria e está na mesa de muitos brasileiros. Então, sempre quando tem essa mistura de povos, também vai ter uma mistura de culturas, como por exemplo os africanos, né, deixaram muitas culturas no nosso país, como danças, comidas típicas, né? Até mesmo, por exemplo, a capoeira. Então tem várias culturas que cada um dos povos que vieram para cá deixaram aqui para nós, né? E hoje faz parte da nossa cultura também. Então, aqui na página 65, a número 2 diz assim: de acordo com o texto, quais unidades da federação receberam mais imigrantes estrangeiros? Você vive em alguma delas? Então, a gente citou várias. Se você não lembra, volta aí no texto, principalmente no texto que está na página 64, para você conseguir responder essa questão. E a última questão de hoje que nós vamos ver é a questão número 3 da página 66, que diz assim: existe algum elemento na paisagem ou característica cultural que mostre a influência de imigrantes no lugar onde você vive? E aí, aqui em Sinop, nós temos algumas características culturais na paisagem de Sinop que mostra a influência de imigrantes? É uma resposta pessoal, né? Quem aí ficar com dúvida, dá uma pesquisadinha, pergunta pro papai e pra mamãe, pergunta para os mais velhos, né? Que geralmente os mais velhos são mais atentos a este assunto. E na próxima aula a gente volta aí com a correção, tá bom? A aula de hoje é isso. Eu agradeço vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo da Prof. Gabi e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!